Meus amigos e minhas amigas, a situação está ficando cada vez mais complicada para o STF, né? Que está ficando cada dia mais desmoralizado aí perante toda a imprensa e toda a população, né? Perante uma boa parte da população, já fazia muito tempo que o STF estava desmoralizado, mas tinha uma parcela aí, né, o pessoal da esquerda, que estava adorando todas as irregularidades que o STF estava cometendo, porque simplesmente era para condenar o Jair Bolsonaro. Mas agora parece que a própria imprensa, né, resolveu não mais aceitar as irregularidades aí cometidas pelo ministro. Pelos ministros, né, não pelo ministro. O ministro não é só um que cometeu irregularidade, né? São vários ali, parece. E aqui, pessoal, eu trouxe alguns cortes, né? Porque ontem a esposa do Alexandre de Moraes, como você deve ter visto aí nas notícias, né? Ela soltou uma nota tentando justificar os contratos que ela tinha, né? Com o Banco Master e prestar contas ali dos serviços prestados, né? Mas ficou muito pior do que na realidade, né? Estava antes, porque só demonstrou que realmente esse contrato ele era bastante irregular. Só ficou mais a prova, assim, total de que realmente o contrato era um contrato bastante estranho, né? E provavelmente irregular, que não tinha, não se justifica, né? Um valor tão grande pelos serviços que foram prestados. Então, pessoal, o que acontece é que agora a imprensa resolveu descer a lenha, né? Então tá todo mundo soltando os cachorros aí para cima dos ministros do STF e é isso que nós vamos ver aqui nesses cortes, beleza? Então, não fica até o final, pessoal. Não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos, para ajudar o canal de direita, que esse é um canal de direita que tem por objetivo combater toda essa bandalheira que tomou conta do nosso país, a partir do momento que os ministros do STF soltaram o miliante da cadeia e reconduziram-no à presidência da República. Então vamos lá, pessoal, vamos assistir aqui. O Andrei Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo. É esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. Mas É isso. Não, então não é só é o isso. bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo com a arroba do Supremo. É só entende quando queria. O Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É muito complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição, porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então, não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem ficar pairar acima de tudo e de todos. Mas Assim, isso não é importante possível numa democracia. A gente só está colocando aqui, para explicar para o assinante, É por isso que o Aí, né, o Supremo Tribunal Federal ele está querendo controlar a Polícia Federal, né? Ela até comentou aí que o Jair Bolsonaro teria tentado fazer isso também, mas não importa. O que importa é que agora o Supremo está percebendo que a Polícia Federal está saindo do controle deles e quer controlar, né? Quer poder dar um jeito de tesourar ali a Polícia Federal para que eles não investiguem as coisas que eles não querem que sejam investigadas, né? Eles estão tentando fazer um acordo nesse sentido, ou seja, é tudo tentativa de se blindar. está dizendo, não é poder do Congresso, não é fato, não, fato determinado né? É um fato bem determinado, bem mais determinado que muita CPI por aí. Tem duas situações, dois contratos, vamos investigar esse contrato. Dava até para fazer rápido, mas a gente sabe que não é a vontade de ninguém. E aí, eu acho que vai depender muito, a gente sabe, né, Camila? A gente que cobre Brasília sabe que um dia uma coisa que parece impossível, a partir de uma determinada revelação, conforme a coisa ande, pode virar possível, pode virar até obrigatório. Tudo depende. Urgência, né? De repente, uma coisa que era completamente irrelevante, improvável, não fazia nenhum sentido, vira uma coisa possível. Então, eu acho que nós estamos exatamente no momento de definir isso. Olhando de hoje, é muito pouco provável. Você descreveu aí toda essa movimentação interna para tentar achar uma solução para essa crise, que é uma crise institucional, embora não devesse ser uma crise institucional. É uma crise localizada em dois ministros. Por que vira uma crise institucional? Porque todos os ministros resolvem dar a mão para o cara que está se afundando para tentar salvar. E aí a gente vê como é que a coisa se desenrola. Então, eu acho curioso, porque esse argumento que diz que estão querendo afundar o Supremo, na verdade é o Supremo mesmo se afundando. Não tem nada aí, é responsabilidade externa. E aí é por isso que eu estava pensando nisso que você falou, que o Fachin disse com todas as palavras, inclusive no discurso dele. Se nós não nos autocontermos, nem sei se é assim que contivermos, né? Se nós não se não nos contivermos, outro poder, um poder externo fará. Eu acho que nós estamos justamente na hora de definir se o Supremo vai fazer algum gesto ou não.
ao invés de ficar cobrando, né? Aí cobra do governo para me ajudar aqui a resolver o controle da Polícia Federal, reclama da CPI. Sim, e o que o Supremo vai fazer a respeito disso? Para controlar a si próprio, para dar uma resposta para a sociedade. Na verdade, se trata disso. Você pode resolver a CPI, você pode até nem ter a CPI. Mas você sempre, os questionamentos da sociedade vão continuar. Essa que eu acho que é a questão principal, que talvez os ministros não estejam se dando conta de que vai acontecer. Você não controla a narrativa a esse ponto, né? Muito antes, pelo contrário, né? Hoje, diante de todas as denúncias, fica difícil você controlar o que vai ser dito, o que não vai, e fica difícil controlar o que vai vir à tona. Já passamos desse ponto. Então, acho que os ministros estão com um problema de avaliação do cenário político, realmente. Aqui, eu proponho aqui para a nossa audiência, sem encher de números, uma aritmética relativamente simples. O contrato da Viviane Barsi foi interrompido quando ela já havia embolsado praticamente 80 milhões de reais. Vamos supor que metade disso ela recebeu por pareceres, que foram 36. Então dá mais de 1 milhão por parecer. E aí o restante foi por reuniões presenciais ou semipresenciais. Divide o restante do dinheiro por essas reuniões e a gente vai ter por cada reunião dezenas de milhares de reais em pagamento. O que isso mostra para mim? É aquele ditado que o sapo não pula por boniteza. Você teve durante semanas um ministro do Supremo, Toffoli, escondendo que era sócio do Tayaya, quando todo mundo estava falando disso. Preferiu esconder, preferiu não virar público. E a gente passou 3 meses aqui discutindo um contrato que muitos diziam que sequer existia. Então, o Supremo se apequena com tudo isso. Não é só a Viviane Barsi, é o Supremo. Porque como é que a gente vai cobrar a probidade de um juiz de primeira instância, por exemplo, se os ministros do Supremo estão cercados de suspeitas, verdadeiras ou não? Então, isso mostra, no fundo, eu gosto muito daquele ditado de um historiador que dizia o seguinte: Constituição deveria ter 2 artigos só. Primeiro artigo, todo brasileiro deveria ter vergonha na cara. Segundo artigo, revogam-se todas as disposições em contrário. O que o governo acha que pode fazer no meio desse tiroteio? Bom, a tentativa, William, é de vincular o escândalo à direita. Né? Até agora, infrutífero. Até agora não conseguiram, porque a ideia lá... Novidade, né? O governo tentar vincular os escândalos e a podridão que existe no próprio governo, tentar vincular, jogar para a direita, dizer que é coisa do Bolsonaro. Parece até novidade, né? Como se a gente nunca tivesse visto isso. Sempre foi essa, né? Quando a gente lia, inclusive, os mais alinhados ali ao governo, eles colocavam muito que o caso Massa ia pegar o Centrão. Pega o Centrão, pega a direita. Mas esses personagens que são pegos no Centrão e na direita até agora, eles não são candidatos a presidente, como o presidente Lula que recebeu Daniel Alvercaro 5 vezes, cujo ministro da Justiça, o filho tinha contrato com o Daniel Alvercaro, cujo ex-ministro da Fazenda era consultor do Daniel Alvercaro, cujo ministro que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal era o advogado do PT, o Dias Toffoli, cujo principal aliado do governo no Supremo é o Alexandre de Moraes, que também está diretamente envolvido. Então pega mais. O governo ensaia esse discurso de dizer que que é um caso da direita, que o problema focal é do Daniel Alvercaro com a direita. Agora, não tem conseguido neutralizar o envolvimento dos seus com o Master e nesse cenário do Flávio Bolsonaro empatando, que está deixando o governo tudo extremamente tenso, né, com essa situação. Está aí a oposição, fazendo campanha para cadeiras no Senado, tendo como mote a necessidade de afastar ministros do Supremo. Pode ser que essa campanha seja exitosa. E se for exitosa, se a maioria virar no Supremo, e se vier uma maioria oposicionista com pendores anti-Supremo, essa maioria vai dispor de farto material para encaminhar pedidos de impeachment do Supremo. Acho que esse assunto deixou de ser tabu, Fabiola, para responder objetivamente a sua questão. Deixou de ser tabu. E é bom que seja assim, porque se os ministros não se respeitam, não se dão ao respeito, eles devem enfrentar as consequências da lei. E hoje a única ferramenta disponível para que o país se livre de ministros do Supremo inconvenientes é o impeachment. Se é essa a ferramenta, é preciso que ela seja usada quando necessário. O Supremo Tribunal Federal está dividido com o caso Master e os ministros começam a demonstrar o seu desconforto com a crise que o caso já causou na Corte. De um lado estão o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro André Mendonça. Um tenta manter vivo o debate da adoção de um código de conduta para os magistrados e promete não jogar nada sobre o tapete. O outro resiste à imagem de isolamento na condução da relatoria do caso Master, empoderando a Polícia Federal. Do outro lado, estão os ministros diretamente envolvidos no caso, como Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, ambos na companhia de Gilmar Mendes. Nos discursos que estão sendo feitos, em eventos ou em conversas em reuniões fechadas, os ministros alertam sobre o risco que o STF corre com a crise que já se instalou. A diferença é que uma turma insiste no bordão de que quem cobra ministros pela sua conduta está atacando a democracia. E a outra turma avisa que essa versão... Muito bom, né? Essa versão não cola mais, né? Que quem está criticando os ministros do STF está
indo contra a democracia brasileira, né? Eles tentaram usar esse tipo de artimanha, né? Esse tipo de narrativa, né? Quem estivesse criticando o STF é porque é contra a democracia, está querendo derrubar a democracia brasileira, está querendo dar um golpe no Brasil. E essa coisa não cola mais, né? Já falaram tanto disso aí que não cola mais. É que nem essa narrativa que o PT lança, eles ficam naquela narrativa, eles ficam repetindo tanto as mesmas coisas que chega uma hora que ninguém nem acredita mais, né? Era que nem a época de chamar quem tivesse a favor do Bolsonaro era fascista, né? Ah, então tudo é fascista, todo mundo é fascismo, a maioria do Brasil é fascista, né? Mas chega uma hora que não cola mais, né? Não cola. Outra coisa era falar que bolsonarista é tudo extrema-direita, é tudo extrema-direita. Então essa narrativa, os próprios pessoal aí, militantes da Globo, né? Falaram isso, cansaram de chamar bolsonaristas de extrema-direita, sendo que a maioria, 99% das pessoas que apoiam o Bolsonaro são conservadores, mas não são de extrema-direita, né? E extrema esquerda, sim, nós temos partidos, não, nem tem partido de extrema direita no Brasil, né? Mas extrema esquerda, sim, nós temos o PSOL, né? Que é um partido de extrema esquerda, tem o PSTU também, que é extrema esquerda, tem alguns partidos aí de extrema esquerda muito, muito virulentos, assim, né? Mas de direita não tem nenhum partido que seja de extrema direita. Essa é a verdade, só que eles tentaram emplacar essa narrativa, né, que todo mundo que era bolsonarista era de extrema direita, mas graças a Deus não colou, né, não cola, e não tá colando mais, tanto é que eles até cansaram de falar, porque viram que já não fazia mais efeito, né, não fazia mais efeito. O povão já nem liga, né, se fala, você é extrema direita, nem liga, essa é a verdade. Então, pessoal, é isso, né, nós estamos aí em vistas de ter realmente em breve aí, né? Pode ser que demore alguns meses. Eu acho que hoje mesmo foi feito, né? O Zema e o pessoal do Partido Novo, né? Protocolou um novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas com certeza isso não vai rolar agora, porque o Alcolumbre não vai deixar passar esses pedidos de impeachment lá no Senado, não vai pôr para votação, né? Não vai colocar na pauta. Então não vai ter. Esse ano não tem impeachment. E é até bom que não tenha, porque o que acontece? Se sair um impeachment agora, talvez nem desse tempo. O processo de impeachment ele leva alguns meses, né? Talvez só terminaria depois já das eleições em andamento e tal. Mas mesmo assim não seria legal, porque o que acontece? Se um juiz for impeachmentado agora, o Lula vai ter direito, se o Lula ainda estiver no governo, o Lula vai ter direito de indicar mais um. Ele já tem uma indicação que está pendente, né, que ele indicou o Jorge Bessias, né, o garoto de recado da Dilma Rousseff, porém o Alcolumbre até agora não fez a sabatina, né, tá tudo parado aí. A probabilidade é que essa sabatina provavelmente deve ser feita em breve, mas está um clima tão pesado, né, no Congresso, na Justiça, aí que acho que eles estão segurando aí, porque é capaz até de o Jorge Bessias ser negado lá pelo Senado, do jeito que está a situação, né? Parece que, como já tem maioria de senadores pedindo impeachment de ministros do STF, a probabilidade que o Jorge Messias não seja aprovado pelo Senado é muito grande, é muito grande. Eu acho que se tem um ministro que foi indicado, que tem uma probabilidade grande de não ser aprovado, é esse Jorge Messias. Vamos ver o que vai dar, né, pessoal? É um dia após o outro, a novela vai andando, cada dia é um capítulo novo, vão surgindo novos escândalos, como disse a Malu Gaspar aí, né? Toda hora vai surgindo novas coisas, e eles vão se enrolando cada vez mais, e o Lula, graças a Deus, vai ficando cada vez mais enlameado, né? Porque tudo que está acontecendo, como disse, né, o repórter da CNN, ali, o jornalista da CNN, tudo está indo para o lado Lula, né? Os ministros dele estão envolvidos, um monte de gente em volta dele envolvido, como sempre. Em todos os escândalos, se você reparar, toda a volta do Lula é envolvida nos escândalos. Então, nós estamos simplesmente repetindo um padrão que já vem desde que o PT está no poder. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.